Oi, todo mundo. Meu nome é Marcos Zimmermann, sou o pai da Daniele Zimmermann, acho que todos conhecem, né? E ela pediu para a gente fazer essa gravação, um vídeo, né? E a gente espera que, decorrendo, se vocês gostarem, a gente pode até partilhar mais a respeito desses tempos que nós estamos vivendo, porque todo mundo às vezes pensa que é fim do mundo, profecias, etc. e tal, e causa um certo impacto, né? Então eu gostaria de apresentar para vocês apenas uma ideia, né? Reflexões minhas, são coisas muito pessoais, que eu já venho acompanhando há um bom tempo, venho lendo há um bom tempo, e venho criando o meu conceito, né? A igreja permite aos leigos, né, que se apoderem de algumas profecias que é o que santos fizeram, mesmo ela não reconhecendo como depósito da fé, mas ela permite que a gente então faça uma devida avaliação, critério, julgamento, discernimento, né? E eu queria então partilhar com vocês algo que não é oficial dentro do dogma da igreja, né? Mas está bastante baseado em alguns santos e algumas revelações de Nossa Senhora, né? Então vamos lá. Eu gostaria de começar com uma profecia de São Nilo, que quando eu tive contato com ela, eu realmente fiquei muito impressionado. São Nilo viveu no ano de 430 depois de Cristo, né? E ele era um grande amigo de São Crisóstomos, e que era um dos grandes doutores, um dos primeiros doutores da igreja, né? E ele foi muito amigo e aprendeu muita coisa. E ele é um homem eremita. E ele viveu, então, nesse ano de 430, e ele fez uma profecia, tá? E essa profecia é bem conhecida na igreja, sobre a vinda do anticristo. Eu gostaria de lê-la, tá? Sem tecer muitos comentários, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas ele diz assim, que olha só como é impressionante esse homem vivendo 430 anos depois de Cristo, pôde bater com tanta segurança nos acontecimentos que estão acontecendo na nossa vida presente. Depois do ano 1900, ou seja, no meados do século XX, as pessoas desse tempo tornar-se-ão irreconhecíveis. Ele já define uma data, né? 1900, meados do ano 20. Quando se aproximar o tempo da vinda do anticristo, a inteligência do homem será obscurecida pelas paixões carnais. Então, o homem para de pensar nas coisas celestes, nas boas coisas, né? E fica mais pensando só no humano, no carnal. A degradação e o desregramento acentuar-se-ão. O mundo, então, tornar-se-á irreconhecível. Olha só, impressionante. As pessoas mudarão de aparência. E será impossível distinguir os homens das mulheres por causa do atrevimento na maneira de se vestir e no modo de seus cabelos. Essas pessoas, nós, do século XX, serão desumanas e como autênticos animais selvagens, por causa das tentações do demônio que já começa a preparar a vinda do anticristo. Não se respeitará mais os pais e os idosos. O amor desaparecerá. Veja que está muito ligado ao que São Paulo falou, né? No fim dos tempos, né? Nos fim dos tempos a caridade vai se esfriar. E Jesus disse, né, aos seus apóstolos: será que quando o Filho do Homem voltar na sua segunda vinda, encontrará fé sobre a face da terra? Os pastores cristãos, bispos e sacerdotes serão homens frios, né? Completamente incapazes de distinguir o caminho à direita e à esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos e da igreja mudarão. As pessoas não praticarão mais a modéstia e reinará a dissipação. A mentira e a cobiça atingirão grandes proporções. Lembrando que a mentira e a cobiça, ela vem do pai da mentira, né? Do nosso inimigo, do inimigo de Deus. E infeliz daqueles que acumularão riquezas por causa, né, da mentira e da cobiça. Ou seja, a riqueza proveniente disso, ele fala infeliz. Infeliz porque vai ter que prestar conta. Nesse tempo futuro, devido ao poder de tão grandes crimes e de uma tal devassidão, as pessoas serão privadas da graça do Espírito Santo, recebida no seu batismo, e nem sequer sentirão remorso. Ou seja, as pessoas batizadas parecerão que
não são batizadas. A gente já vê muito isso. As igrejas serão privadas de pastores piedosos e tementes a Deus, e infeliz dos cristãos que restarem sobre a terra neste momento, que é o final dos tempos, né? Eles perderão completamente a sua fé. Será que o Filho do Homem vai encontrar fé sobre a face da terra? Porque não haverá quem lhes mostre a luz da verdade. E aqui que eu queria chamar muita atenção, né? O esfriamento da fé vai se dever por causa disso. Poucas pessoas vão ensinar, vão viver e ensinar a luz da verdade. E tudo isso resultará no fato de que o anticristo, então, que é aquele que vai vir contra Jesus Cristo, deseja ser o Senhor de todas as coisas e se tornar o mestre de todo o universo. Ele realizará milagres e sinais inexplicáveis. No outro vídeo que nós vamos fazer, nós vamos falar sobre a parousia, né? Nós vamos falar sobre o fim do tempo, e nós vamos ler muito São Paulo, Tessalonicenses, explicando isso às primeiras comunidades. Dará também a um homem sem valor uma sabedoria depravada, né? A fim, olha como que ele crava no nosso tempo, a fim de descobrir um modo de que qualquer homem possa ter uma conversa com o outro de um canto ou do outro da terra, né? Telefonia e internet. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares, 430 depois de Cristo. Nesse tempo, os homens também voarão pelos ares como pássaros, o avião, e descerão ao seio do oceano como peixes, os nossos submarinos. E quando isso acontecer, infelizmente, essas pessoas verão as suas vidas rodeadas de conforto, sem saber, pobres almas, que tudo isso é uma fraude de Satanás. Aqui que eu queria chamar a atenção, nós vamos desenvolver todo esse vídeo, tá? Tudo isso é uma fraude, esse conforto, né? Essa maneira hoje como a humanidade está vivendo, né? Nos deleites, né? Dos prazeres, de todas essas coisas, como que aqui fosse a verdadeira felicidade, né? Tudo isso não passa mais do que, como ele fala, uma fraude de Satanás. E ele, o ímpio, inflará a ciência da vaidade a tal ponto que ela se afastará do caminho certo e conduzirá as pessoas à perda da fé na existência de Deus, de um Deus em três pessoas, a Trindade. Então Deus, infinitamente bom, verá a decadência da raça humana e abreviará os dias por amor de um pequeno número daqueles que deverão ser salvos. Paulo vai explicar isso, e o próprio Jesus vai dizer isso, lá em Mateus 25, porque o inimigo desejaria arrastar mesmo os eleitos à tentação, se isso fosse possível. Então a espada do castigo aparecerá de repente e derrubará o corruptor e seus servidores. Vejam bem, não vamos fazer muito comentário. Por quê? A gente vai no fim, né, fechar esse assunto. O importante é isso. É um grande santo, místico, que olha para o nosso século e crava todos esses acontecimentos. Assim como também Nossa Senhora fez a revelação, a Madre Mariana de Jesus Torres, em 1610, aqui no Equador. E ela disse assim, que no término do século XIX, até um pouco mais da metade do século XX, extravasarão as paixões e haverá uma total corrupção dos costumes por reinar quase Satanás em todas as seitas, né? Todas as seitas, ou seja, tudo que não é da igreja vai estar um pano de fundo na mão do demônio para o fim da batalha. Dificilmente receberão o sacramento do batismo, nem o da confissão, pois o diabo porá todo empenho em destruir os sacramentos, olha só, valendo-se de pessoas autorizadas. O mesmo se sucederá com a Sagrada Comunhão. Mas ai, quando sinto ao te manifestar que haverá muitos e enormes sacrilégios, públicos e também ocultos, de profanação à Sagrada Eucaristia. Vemos quantos sacrários, né, sendo violados, as santas hóstias sendo derrubadas no chão. Muitas vezes nessa época, os inimigos de Jesus Cristo, instigados pelo demônio, presta atenção nessa frase, os inimigos de Jesus Cristo, instigados pelo demônio, roubarão nas cidades as hóstias consagradas, com o único fim de profanar as Eucaristias em espécies. Meu Filho Santíssimo, Nossa Senhora dizendo a ela,
se verá jogado no chão e pisoteado por pés imundos. 1610, hein? Quanto o sacramento do matrimônio, que simboliza a união de Cristo com a igreja, será atacado e profanado em toda a sua extensão de palavra. Não vamos falar mais nada, né? Divórcio, separações, sacramento do matrimônio, uma das grandes batalhas que Satanás está fazendo contra os filhos de Deus. Irá decaindo rapidamente o espírito cristão, apagando-se a luz preciosa da fé, até chegar a uma tal, quase total, geral corrupção dos costumes, acrescido ainda aos efeitos de uma educação laica, sem Deus, e sutil astúcia para desviá-los do espírito da sua vocação. Com esse aparente triunfo de Satanás, atrairão sofrimento enorme aos bons pastores da igreja, à excelente maioria dos bons sacerdotes e ao pastor supremo, que é o Santo Papa, o vigário de Cristo aqui na terra, que será prisioneiro do Vaticano. A gente já vê muito Papa, né? Papa Bento, Papa Francisco, né? O quanto que eles começam a ser aprisionados por tantas situações, né? E derramará, então, secretas lágrimas da presença de Deus, o seu Senhor, o Papa, né? Pedindo luz, santidade e perfeição para todo o clero do universo, ao qual ele é rei e pai, né? Como o Papa. Ademais, nesses infelizes tempos, haverá luxo desenfreado. Olha como que bate com a profecia de São Nilo. Luxo desenfreado, que, por ser laço do pecado para os demais, conquistará inúmeras almas frívolas e as perderá. Quase não se encontrará inocência nas crianças, nem pudor nas mulheres e homens, e nessa suprema necessidade da igreja calar-se-á aqueles a quem competia o tempo de falar. Então são duas profecias de dois santos, né, que falam sobre o nosso século. E agora eu queria chegar no nosso século, né? E eu queria chegar no nosso século com uma visão que o Papa Leão XIII teve, né? O Papa Leão XIII, em 1886, né, numa celebração eucarística na qual ele estava participando, logo após da comunhão, né, no momento da ação de graças que ele estava fazendo, ele ficou estagnado, parado, duro, com os olhos fixados num determinado lugar, e seu semblante ficou extremamente branco, pálido, né? E as pessoas que estavam do lado perceberam que alguma coisa estava acontecendo. E depois de um determinado tempo ele saiu em disparada aos seus aposentos e redigiu uma oração na qual ele pediu que todas as igrejas, né, ao final da missa, antes do final da missa, rezassem, né? Aquela oração final de São Miguel Arcanjo que a gente vai falar daqui a pouco, mas antes, por que ele fez isso? Porque o que aconteceu com ele? Na verdade, depois ele relatou aos seus auxiliares, né, aos seus bispos e os padres que o serviam, que ele viu Satanás se dirigir até Jesus. Claro que Satanás nunca viu Deus, né, e nunca viu, e nunca verá, né, porque ele foi expulso do céu. Mas nós estamos falando de uma situação espiritual, né? Então ele se dirigiu de uma maneira espiritual a Jesus e fez uma proposta a Jesus, né? Satanás disse a Jesus: eu posso destruir a sua igreja. Jesus respondeu a ele: você pode? Então vá em frente e faça isso. E Satanás disse: mas para fazer isso eu preciso de mais tempo e mais poder. Jesus disse: quanto tempo e que tipo de poder? Olha só, eu preciso de 75 a 100 anos. Nós estamos em 1886. De 75 a 100 anos, e um poder maior sobre aqueles que se entregaram ao meu serviço, ou seja, os outros demônios. Satanás é uma pessoa, um ser, né? Lúcifer, aquele que causou, nós vamos ver depois no Apocalipse, aquele que causou a desgraça de tudo que nós estamos vivendo. E levou 1/3, né, dos anjos decaídos com ele. Então ele pediu esse poder àqueles que se entregam ao meu serviço. E Jesus disse: você tem o tempo, você terá o poder, faça com eles, gente, o que você quiser, com a humanidade. Nós vamos explicar isso com calma, por que Jesus permitiu isso, tá? Bom, então o Papa Leão redigiu essa famosa oração de São Miguel. Estou pegando aqui conforme o site que eu peguei,
que eu transcrevi. São Miguel Arcanjo, né? Protegei-nos no combate, sede nosso auxílio contra as malícias e ciladas do demônio. Instantemente, né, exerça sobre Deus o seu império, né? São Miguel Arcanjo é o que derrotou o demônio e é o que cuida da igreja juntamente com São José. Como instantemente vos pedimos, e vós que é o príncipe da milícia celeste, pelo divino poder dessa batalha, né, que Deus lhe concedeu, precipitai ao inferno a Satanás, porque é a função de São Miguel Arcanjo, ao inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. É só essa função que ele quer. Ele quer perder as almas. Ele quer destruir a igreja. Ele quer destruir tudo aquilo que Jesus Cristo implantou, porque ele é o inimigo de Jesus Cristo, né? E então o Papa, né, foi isso, tal. Antes de explicar o porquê, eu só queria fazer uma nova reflexão. Deixa eu só colocar um pouco de água aqui. Uma reflexão também de que quando eu tomei conhecimento dela, eu fiquei assim impressionado, que é a respeito do Beato Francisco Palau. Francisco Palau era um grande carmelita, né, descalço, que viveu também morreu no ano de 1872, veja, muito próximo ao início do século XX, né? E Palau tinha, assim, por ter uma espiritualidade muito grande, ele era uma pessoa de profunda oração, muito devoto Nossa Senhora do Carmo, né? Ele fundou as Carmelitas Missionárias Teresianas e as Carmelitas Missionárias, né? Ele tinha algumas, vamos dizer, ele colocava como profecias, né? Mas não eram profecias no sentido apocalíptico, né? Eram profecias daquilo que ele começou na sua inteligência, a raciocinar e ver uma determinada linha de conduta na história, né? Então eu vou ler também para que a gente feche depois com tudo aquilo que a gente queria explicar, né? Beato Palau tratou especialmente na época que ele tinha um jornal chamado El Ermitano, né? Ele via os problemas religiosos, políticos, sociais, econômicos e até tecnológicos, né, como fazendo parte de um só e imenso movimento, né, que, animado por Lúcifer e seus sacazes, né, seus sequazes, os demônios, procurava derrubar a Igreja Católica e a ordem social cristã. Então veja, ele olhou e enxergou em movimentos do tempo, né, da história, que aquelas ações estavam querendo derrubar a igreja, a finalidade é derrubar a Igreja Católica, né, e a ordem social cristã. E ele vai dizer o que é revolução. Ele vai trabalhar muito com essa palavra revolução. É hoje na terra aquilo mesmo que aconteceu no céu quando Deus criou os anjos, né? Satanás, Lúcifer, seduzido e seduz hoje todos os reis e governos da terra, e com a bandeira de vento dirige seus exércitos na guerra contra Deus, né? Isso é revolução. Isso é anarquia entre os homens e guerra contra Deus. Satanás, que é o pai da revolução, essa é a obra dele, iniciada no céu, e vem perpetuando entre os homens de geração em geração. A revolução tem como lema o exemplo do demônio, naquela famosa frase, não obedecerei. Aonde iniciou tudo? Na revolta de Satanás, né? Quando perante Deus disse, não vou obedecer. Deus coloca uma determinada situação para ele, né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas ele, na sua missão, que cada anjo, todo anjo é criado, né, para louvar, reverenciar a Deus, etc. Tal, mas cada anjo tem uma missão, por isso que ele é anjo, né? E Deus coloca aquela missão a todos os anjos e eles se rebelam, né? E Satanás se rebela. Mas Deus deu poder a ele especificamente para conduzir essa missão. E dentro desse poder ele dá o orgulho, cria orgulho e acha que ele pode viver sozinho, sem Deus. Desculpe, mas eu não sei porque eu estou com uma coceira aqui. Então me perdoe que está irritando. E então ele é, né, esse grande artífice, né, de toda essa revolução. E essa essência dele, né, aspira em derrubar toda a autoridade e seus objetivos derradeiro é a destruição total do reino de Jesus Cristo sobre a terra. Segundo o bem-aventurado Palau, essas revoluções então realiza
os anúncios da Sagrada Escritura relativa à apostasia dos últimos tempos, tá? Mas ele começa dizendo o seguinte, ele crava, né, 4 tipos de revolução. 4 tipos de revolução que visa acabar com o reino de Jesus Cristo, que é a igreja, e com a gente. Por isso que o Papa Leão faz aquela oração, né, para que também São Miguel atue na nossa defesa, para não perder as almas. Então o que ele quer é destruir aquilo que Jesus implantou. Por quê? Porque Jesus foi aquele que venceu ele na cruz. Jesus foi aquele que retirou a nós, a humanidade, do poder das trevas, né? Então ele tem, né, vamos dizer assim, esse desejo profundo, né, de acabar com tudo aquilo que Jesus implantou. Só que ele não consegue acabar com Jesus. Ele foi vencido por Jesus humanamente, né? Não vamos aqui entrar em todo o detalhe da salvação e da paixão, mas Jesus, na obediência, ele falou, eu não vou obedecer, e Jesus disse, eu vou obedecer. Ele só quis glória e honra. Jesus quis a humildade, se despojou da sua condição divina, assumiu uma natureza humana, elevou a nossa natureza humana até o céu, uniu essa natureza, salvou-nos, né? Então Jesus Cristo é o grande adversário. Por isso que ele prepara o anticristo. O final dos tempos, certo, será marcado com a vinda do anticristo, certo? Que será um homem, né, pelo poder do demônio. Mas isso depois a gente vai falar num outro vídeo, tá? Porque não é o caso que a gente está querendo tratar aqui, tá? Mas vamos voltar para os 4 pontos que Palau observou na história da humanidade. Primeiro foi o islamismo, né? Lá por ano 610, Maomé tem a visão, né, de um anjo chamado Gibril, e ele então relatado, né, o Corão para ele, né, ele leu o Corão e começa uma nova religião em um Deus, né, uma religião monoteísta, ou seja, que só acredita em um Deus, não em 3 pessoas na Trindade. Então já veio aí a primeira batalha, né? Nós sabemos que a grande religião, né, judeus, né, dos judeus, os israelitas, precedeu a gente, ou seja, Deus se manifestou, né, como um primeiro momento para preparar a vinda do seu filho e depois revelar que a essência deles é trindade. Então veja que já em 610 ele vê que não estamos falando contra os islâmicos, mas é uma reflexão dele a nível do islamismo, né, que crava, né, numa pessoa só e tira quem? Jesus Cristo. Tira quem? O Espírito Santo. Então, vem, vamos dizer assim, ir contra a verdade revelada, né? E vem como obscurecer a mente humana da verdade revelada por Jesus Cristo. Jesus Cristo foi claro, né? Eu vim para que vocês conheçam a verdade e sejam libertados. Então, se nós precisamos conhecer a verdade, é porque não estamos numa mentira. E se nós precisamos ser libertados, é porque não estamos presos. Presos por quê? Por toda essa teia. Então eu achei muito bacana que Palau começa a desvendar essa teia. A primeira com o islamismo, né, que hoje mais de 1,5 bilhão de pessoas, né? A segunda, ele também fala da grande ofensiva, né, da igreja. Bom, então a segunda parte, a segunda grande análise, né, de Palau foi a respeito do cisma que aconteceu em 1054 entre a Igreja Católica e a Apostólica Ortodoxa, né? A igreja já se divide. Veja bem, o islamismo de um lado, né, e depois no ano de 1050 a igreja então entre Oriente e Ocidente, né, se divide, ficando no Ocidente a nós, como o Papa, e no Oriente a Igreja Ortodoxa, que não tem mais um Papa, né? Elas são independentes, né? Então, sem críticas, sem nada, mas Palau já vê nisso uma grande realidade de divisão. E quem divide é o diabo, né? Diabo que divide todas as coisas. Então ele já olha isso com muita preocupação. Depois vem, no ano de 1500, o terceiro ponto que ele olha, já mais grave, que é o protestantismo, né? Já Lutero, né, com todas as coisas, também não estamos falando contra o protestante, mas estamos olhando uma
uma visão, né, dele, que vê que o protestantismo vem já dividir agora o Ocidente, né? Então o Oriente dividido, o Islã lá no pessoal da Ásia, e agora o grande ataque ao Ocidente, na Europa principalmente, né? Então a gente vê a divisão do protestantismo, principalmente colocando algumas situações, como nós vimos nas profecias, contra aos sacramentos, né? Então veja que ele olha como um pano de fundo tudo isso numa orquestração contra o Santíssimo Coração de Jesus, a Igreja Católica. E depois a quarta parte que ele vê foi a Revolução Francesa, em 1789. Essa Revolução Francesa, ela vem então dar um basta na igreja, né, na parte de separa, né, a igreja do laicado, ou seja, os governos, né? Então há uma ruptura muito grande, principalmente nessa parte, né, de toda a moral católica, né, que começa a ser deixada de lado, e é o pano de fundo, né, ou seja, é o início para que o comunismo se estabeleça sobre a face da Terra, né? E a gente conhece o comunismo então entra na Europa, o comunismo vem dizendo que Deus não existe, que Deus é utopia, que a fé, que a igreja, né, a religião é o ópio do povo, então que é tudo mentira, 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 e a gente conhece aí o comunismo como uma grande realidade que ceifou muitas almas e separou muitos filhos de Deus do seu Pai Celeste, principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é essa a realidade que ele vê, né, do demônio fazendo toda uma estrutura na história da humanidade para chegar no seu fim, e aonde então ele se apresenta Jesus para tentar acabar, né, com tudo essa orquestração, né, dessas situações. Ele se apresenta agora no século XX perante Jesus, pedindo um tempo para acabar com a sua igreja e para acabar com os seus fiéis, né? É isso que a gente vai analisar num segundo vídeo que nós vamos fazer, para que não fique muito pesado, aonde entra então, né, só para deixar assim a gente, né, já esperançoso, né? Mas por que Jesus permite? Porque em primeiro lugar Deus nunca combate com a sua criatura, aquela que ele criou. Então Jesus vem então dar uma contra-ordem, né? Dá uma nova realidade. Jesus manda e concede à sua mãe todo o poder para nos defender. E aí a gente vai analisar agora Fátima no início do século XX, né, as aparições de Nossa Senhora como o grande contrapeso de toda esse ataque de Satanás, né? É algo muito bacana que a gente vai analisar então num segundo vídeo que logo mais a gente vai disponibilizar para vocês. Muito obrigado pela paciência até agora, espero ter podido não ter atrapalhado a cabeça de vocês, mas a realidade é não falar dos finais do tempo. A realidade é falar do nosso tempo que estamos vivendo, para que a gente possa ter as armas, né, adequadas, como Nossa Senhora está vindo, né, e se revelou e ainda está aqui com a gente nesse processo, para que a gente possa lutar contra essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, século XX, século XXI. Até mais. Que coisa, viu? Vai. Bom, então a segunda parte, a segunda grande análise, né, de Palau foi a respeito do cisma que aconteceu em 1054 entre a Igreja Católica e a Apostólica Ortodoxa, né? A igreja já se divide. Veja bem, o islamismo de um lado, né? E depois no ano de 1050, a igreja então entre Oriente e Ocidente, né, se divide, ficando no Ocidente a nós como Papa,
e no Oriente a Igreja Ortodoxa, que não tem mais um Papa, né? Elas são independentes, né? Então, sem críticas, sem nada, mas Palau já vê nisso uma grande realidade de divisão. E quem divide é o diabo, né? Diabo que divide todas as coisas. Então ele já olha isso com muita preocupação. Depois vem, no ano de 1500, o terceiro ponto que ele olha, já mais grave, que é o protestantismo, né? Ah, já Lutero, né? Com todas as coisas, também não estamos falando contra o protestante, mas estamos olhando uma, uma visão, né, dele, que vê que o protestantismo vem já dividir agora o Ocidente, né? Então o Oriente dividido, o Islã lá no, né, no pessoal da Ásia, e agora o grande ataque ao Ocidente, na Europa principalmente, né? Então a gente vê a divisão do protestantismo, principalmente colocando algumas situações, como nós vimos nas profecias, contra os sacramentos, né? Então veja que ele olha como um pano de fundo tudo isso numa orquestração contra o Santíssimo Coração de Jesus, a Igreja Católica. E depois a quarta parte que ele vê foi a Revolução Francesa em 1789. Essa Revolução Francesa, ela vem então dar um basta na igreja, né, na parte de separa, né, a igreja do laicado, ou seja, dos governos, né? Então há uma ruptura muito grande principalmente nessa parte, né, de toda a moral católica, né, que começa a ser deixada de lado e é o pano de fundo, né, ou seja, é o início para que o comunismo se estabeleça sobre a face da Terra, né? E a gente conhece o comunismo então entra na Europa, o comunismo vem dizendo que Deus não existe, que Deus é utopia, que a fé, que a igreja, né, a religião é o ópio do povo, então que é tudo mentira, 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 e a gente conhece aí o comunismo como uma grande realidade que ceifou muitas almas e separou muitos filhos de Deus do seu Pai Celeste, principalmente de nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, é essa realidade que ele vê, né, do demônio fazendo toda uma estrutura na história da humanidade para chegar no seu fim e aonde então ele se apresenta Jesus para tentar acabar, né, com tudo essa orquestração, né, dessas situações. Ele se apresenta agora no século XX perante Jesus, pedindo um tempo para acabar com a sua igreja e para acabar com os seus fiéis, né? É isso que a gente vai analisar num segundo vídeo que nós vamos fazer, para que não fique muito pesado, aonde entra então, né? Só para deixar assim a gente, né, já esperançoso, né? Mas por que Jesus permitiu? Porque, em primeiro lugar, Deus nunca combate com a sua criatura, aquela que ele criou. Então Jesus veio então dar uma contra-ordem, né? Dar uma nova realidade. Jesus manda e concede à sua mãe todo o poder para nos defender. E aí a gente vai analisar agora Fátima no início do século XX, né, as aparições de Nossa Senhora, como o grande contrapeso de toda esse ataque de Satanás, né? É algo muito bacana que a gente vai analisar então num segundo vídeo que logo mais a gente vai disponibilizar para vocês. Muito obrigado pela paciência até agora, espero ter podido não ter atrapalhado a cabeça de vocês, mas a realidade é não falar dos finais do tempo. A realidade é falar do nosso tempo que estamos vivendo, para que a gente possa ter as armas, né, adequadas, como Nossa Senhora está vindo, né, e se revelou e ainda está aqui com a gente nesse processo, para que a gente possa lutar contra essa batalha espiritual que nós estamos vivendo, século XX, século XXI. Até mais.